Me diz uma coisa, você conhece o Wolfram? Wolfram? É. Não conheço. Wolfram é um site maravilhoso que resolve cálculos complexos como esse e até mostra mostra tudo. Pera, deixa eu Então, tirar ó, foto. eu vou te mandar o link, não se preocupe, depois eu mando o link. Tudo bem. Então, olha só, a gente vem aqui e coloca a série lá, e daí, baseado nela, a gente pode ter algumas ideias aí, né, de como melhorar nossa vida aí, não ficar perdendo tempo, Ok. né? Ele Uhum. mostra até os testes, se você pagar para ele, claro. Aqui na parte de cima é o infinito, então a gente pode escrever como infit, ele entende. E aqui vai ser seno de 4n sobre 4n, 4 elevado a n, né? 4 elevado a n. Isso, beleza. Vamos ver se ele entendeu tudo, né? Depois qualquer coisa a gente pode mudar. Parece que sim. Daí ele chegou na resposta, tá falando que converge. Fala até dos testes aqui. Ele fala até quais testes concluem alguma coisa ou não, né? Uhum. Existem vários testes, né? Nem todos são tão bons quanto o teste da razão, que é o teste de como é que é o nome? Cauchy, alguma coisa, não lembro agora. De toda forma, a gente pode vir aqui e ele vai mostrar, ó, pior que ele não tá fazendo o teste da razão aqui, não sei porquê, normalmente ele faz. Uhum. Mas ele tem tanta certeza que é convergente porque ele faz o cálculo manual, né? Sim. Então, bem, vamos fazer o teste da razão mesmo. Normalmente ele resolve aqui pelo teste da razão, não sei porque ele não tá resolvendo dessa vez. Vamos lá. Tá. Você tentou fazer pelo teste da razão, não conseguiu? Como é que foi? Então, eu tentei e eu não consegui porque eu travei, assim, teve uma hora que eu abri o exercício, tipo, abri a parte de cima, no caso, eu nem lembro o que eu tinha escrito, porque eu apaguei, porque tava errado. Era cosseno de n vezes seno de 4n menos seno de 4 cosseno de 4n. Acho que eu tinha feito isso. E aí, tipo, só que não chegava a nenhum lugar, sabe? Tu tem que cuidar com uma coisa, não existe limite sem um carinha ali. Esse limite tá tendendo para o quê? Tá tendendo para o infinito, perdão. Isso. Os portugueses, eles deixam desse jeito. Eu dou aula bastante para português, eles escrevem assim mesmo. É brasileiro, né? Nós somos brasileiros, então deixa. Vai ficar, a princípio, módulo, né? E daí esse cara tem que dar quanto mesmo? Para ser absolutamente convergente? Tem que dar menor que 1. Isso aí. Muito bem. Esse limite aqui provavelmente vai dar para resolver por L'Hopital, alguma coisa do gênero assim. Sim. Mas, ó, só te dando uma informação, eu fiz cálculo 1 online. Ah, então você não. Então, eu penei muito, principalmente no começo de cálculo 3, porque cálculo 1 e 2 eu fiz online. Então, eu tive que revisar muito parte de integral e derivada, mas a parte de limite eu tô tendo que revisar mais agora. Então, eu não lembro direito de L'Hopital, nada do tipo, infelizmente. Aham. Bem, o que acontece aqui, né? Eu olho para essa função e já tenho algumas ideias do que fazer, né? A questão é, se a gente derivar esse cara, vai continuar 4n, e se a gente derivar em cima e embaixo, vai continuar seno, cosseno, seno, cosseno, seno, cosseno. Parece que L'Hopital talvez não ajude muito. O que talvez ajude é o fato de ser uma função limitada, né? Sabe o que é uma função limitada? O quê? Função limitada é uma funçãozinha que ela tem uma imagem bem definida, né? O seno ela tem a imagem bem definida. O seno vai sempre para 1. Ou para menos 1, né? É o limite do seno. 1 menos 1, sim. Isso. Então, quando a gente tem uma situação como essa em limite, de modo geral, né? A gente pode dizer que esses caras são 1. Uma vez que você vai ter um elemento aqui que varia pra caramba, né? 4n é um bicho que cresce muito rápido. Uhum. Então, sabe? Só pra gente chegar na resposta mesmo. Sim. Vai ficar 1 basicamente sobre 4 elevado ao infinito, né? Sim. Que vai dar 0. Sim.
Só que quando dá zero, o teste é inconclusivo, né? Certo? Certo. Pois é. E era para dar zero isso aqui, será? Então, é que assim, na verdade, aqui no teste da razão, ele só não é conclusivo quando dá um, na verdade. Porque aí que entra, né? Quando é menor que um, aí ele é absolutamente convergente. Quando é maior que um, ele é divergente. Verdade, confundi as bolas aqui. Então deu zero, que é menor que um. Então tá aí, pronto, absolutamente convergente. Beleza? Então, Nossa. qual que foi o segredo aqui? Função limitada, beleza? Vou escrever aqui. Como seno é uma função limitada ao lado de uma função que explode, caso 4n, né? Ele vai a 1. Tu pode levar o seno para onde tu quiser. Tipo, dane-se, na verdade, que ele vai a 1 ou ele vai a -1, que seja. A questão é que ele está preso dentro desse escopo. Então, imagina uma funçãozinha aqui que vai de -1 a 1, outra funçãozinha aqui que vai de -1 a 1 e um monstro aqui que cresce muito rápido, sacou? Então, claro que elas não vão ter como brigar com a 4N. Claro que a 4N vai vencer essa luta, entendeu? Sim. Basicamente isso. Então, por isso que vai dar zero. Tá, aí uma pergunta. O -1 não entra nisso porque tá em módulo. É isso, né? -1? É, porque como o seno ele é limitado de -1 a 1, a gente usou só o 1, mas assim, Sim, sim. porque tá em módulo. É. Tá. Isso mesmo. A questão é que mesmo se fosse o -1, né? É isso que eu tô falando. O fato de ser -1 dividido por zero também vai dar zero, entendeu? Desculpa, Sim. -1 dividido por infinito também vai dar zero. Sim. Então, tanto faz, na verdade, né? Mas, de fato, aqui a gente não precisa se preocupar com o sinal por causa dos módulos. A propriedade de módulo nos diz que a gente pode colocar o módulo em cada um dos termos. Sim. Você faz faculdade onde? Eu faço na UFTM. F o quê? O FTM é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, fica em Uberaba. Mas tu não tem sotaque de mineira? Ah, não, é que eu moro em São Paulo. Bom, Tipo, eu tá sou de São explicado. Paulo. Entendi. Tu mora em São Paulo, mas faz a Federal de Minas. Isso. Entendi. Porque Legal. assim, minha nota no Enem foi boa e tudo mais, eu queria tentar o Fiscar, só que aí eu não tive coragem, eu já sabia que eu passava direto na FTM, aí eu falei, Não sei como é que funciona hoje em dia esse negócio aí, mas me parece muito palha, né? Uma pessoa que mora longe, assim, ter que fazer faculdade num lugar tão longe, né? Tem muita tem. evasão por causa disso. Eu dava aula num Instituto Federal que vinha gente do Pará, vinham com o sonho de se formar, né? Tudo bem. Mas, poxa, gente que veio lá do Pará, vem aqui para uma cidade fria, né? Com a família longe, como é, sem transporte público decente, assim, Não, daí não tem como se virar, sabe? Daí acabam desistindo muito rápido do curso. sim. É que assim, a minha sorte é que eu moro numa cidade que chama Salles Oliveira, é muito pequena. E fica perto daqui de Uberaba. Então, assim, é uma coisa de 1h15, 1h30 no máximo, se, sei lá, estiver chovendo, estiver indo devagar, sabe? Mas então eu acho muita carona, porque muita gente que vai para Ribeirão é caminho também. Aí é um pouco mais tranquilo. Menos mal, né? Porque Menos é mal. muito ruim isso, tá louco? Você mora onde? Eu moro em Joinville, mas eu logo tô indo embora. Mas eu fiz o doutorado lá em São Paulo mesmo, no ITA, né? Sim, nossa, eu vi. Eu fiquei assim, chocada. Que é isso, né? Sonho de vida. Que é isso. Bem, anyway, de fato, aí você tá bem nessa matéria aí, quando que é a prova? A prova é quinta que vem. Tem tempo, você tá bem, você tá bem. Qual material você vai estudar isso aí? Então, o meu professor está usando o Stewart, Ai, o volume 2. foge do Stewart. Não que ele não seja um livro bom, é maravilhoso, mas para matemáticos, pra gente que quer ver o detalhe do detalhe do detalhe, Nossa, sabe? eu tô tendo muita dificuldade na hora de, tipo, teoria, eu acho um pouco até demais, sabe? Demais, não. Eu que Nossa, sou professor detesto. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou te salvar. Isso que eu vou te mandar aqui vai mais que aula, que é a apostila da UDESC. Eu uso ela, né? Estudei bastante lá também. Ótima apostila. Ela tem a matéria mastigadinha. Ela vai até onde tem que ir, entendeu? Não fica de detalhes matemáticos com coisas feias que parece que tá escrito em grego, assim, sabe? sim. Então vai lá, vai ter exemplinho,
vai ter a matéria passada do jeito certo e direto ao ponto. Então, eu Nossa, recomendo que muito estude por obrigada. isso, não pelo Stuart, porque o Stuart é ótimo, mas para quem quer estudar demais, né? Sim. Então, ele estava usando Boyce, sabe? Aquele equações diferenciais, não sei, problemas de Usei esse aí também na contorno. graduação. Ele eu achei melhor, assim, principalmente em questão de teoria, mas ele parou de usar e só vai voltar a usar quando entrar em equações diferenciais usando séries, né? Ah, essa parte é uma merda. Vai Nossa, ter equações não quero diferenciais nem. nessa tua cadeira de cálculo 2? Tá louco? Nossa, não, nem me fala. É que assim, muitas faculdades usam o cálculo um e o 2 para o que o meu seria só o 1, né? Eu vi limite, derivada integral no cálculo 1, aí eu vi integral dupla, tripla, todos aqueles teoremas no 2, e aí agora no 3 eu comecei a ver equações diferenciais, né, ordinárias, todos os métodos, depois foi para transformadas de Laplace sistemas, e aí agora está em sequências de séries. Beleza, Não, e meu beleza. professor, de verdade, meu professor ele é complicado, ele é uma pessoa difícil mesmo. Esses professores só ferrando com a vida dos alunos, né? Ainda mais essa matéria desgraçada aí. Ou, nem pra ser, sei lá, uma matéria um pouco mais fácil, vai ser com isso ainda. Eu vou te falar que essa é uma coisa que, nossa, usa de pouquíssimo, pouquíssimo. Eu dou aula e fiz até o pós-doc e não usei isso pra praticamente nada, sabe? Muito Nossa, chato. imagino também que eu não vou usar muito, né? Porque assim, eu faço engenharia química. Ih, bem menos. Assim, tipo, falaram que cálculo 3 trava meu curso inteiro, né? Mas não acredito que seja a parte de séries e sequências que trava o curso inteiro, entendeu? Tipo, eu não acho que vai usar tanto, assim. Não, não usa. Você até usaria séries e sequências para uma pesquisa ou outra específica, assim, mas Aham, não, não para engenharia como um todo, definitivamente. sim. Que pena, que pena. Bem, mas pelo menos vocês não têm cálculo vetorial, né? Não tem algumas matérias aí que as outras engenharias têm, né? Não, graças a Deus não. Eu tenho até o 4 só. Mas, tirando isso, depois acaba o ciclo básico, a parte de cálculo e tal. Eu tive GA, tive álgebra. Ah, Mas, mas tem bastante, tem muito mais que uma licenciatura em química da vida. não. Nossa Senhora. Tadinha. Beleza. Vamos pro resto aí. Pode mandar outra. Tá. Ah, bem, manda aí, manda aí, manda aí. Quero te mostrar a apostila mediante a questão. Enquanto isso, eu vou fechar minha casa aqui antes que o Pernalongo me coma, tá? Só um segundo. Tá bom. Certo. Vamos ver o que você manda aí. Deixa eu pegar aqui. Temos o
outra coisa com série aqui. Calcule a soma parari parará com precisão de 3 casos. Você usou esse método de integrais, né? Uhum. Novamente, né? Se tu tiver com um problema assim, precisa saber a resposta, você pode jogar lá no Wolfram que ele faz para você. Tá. E aqui não tem muito segredo, né? Você fez as duas integrais. Sim. Mas qual que é o problema aqui? Então, é que eu travei aí no final. Porque assim, ok. Tipo, como eu posso explicar, assim? Eu fiz as duas integrais e tudo mais a partir de estimar a soma de uma série, assim, do teste da integral, né? Então, beleza, você faz as duas integrais, com o resto sendo considerado ali no meio. Só que, beleza, você começa a resolver tudo bem. Só que nesse final, assim, quando pede 3 casas decimais, o que eu faço com todos esses N's? Assim, eu não. Sabe, tipo, eu não. Não sei explicar. Não sei explicar onde eu travei, mas. Foi mais esse finalzinho, assim, que eu não consegui encontrar uma resposta definitiva, digamos. Entendi. Bem, tua conta parece bem desenvolvida aqui. Tá. Eu também não sei se esse final que eu passei o 1 sobre 4, multiplicando n mais 1 à quarta. Eu não sei se eu passei isso certo, tipo, subtraindo. Não sei se era para fazer isso ou se pode simplesmente pegar o 1 sobre 4n à quarta, substituir os valores e até encontrar as 3 casas decimais. Eu não soube muito bem desenvolver só essa parte mesmo. Tá, mas esse método tá meio estranho. Esse RN aí é o resto, mas é o resto do que aqui? Seria o resto da série. Porque, assim, o que meu professor explicou é que, assim, é para encontrar uma aproximação para a soma, né, da série, e SN seria uma aproximação para S, que é o resultado da série, né? Só que para a gente estimar isso de forma correta, seria um resto entre o que a gente aproximou, né? Seria SN menos S. Então seria o resto da série, digamos, que sobrou. Tá. Pô, pior que na apostila ele não fala como obter a resposta de uma série. Uhum. Só fica falando sobre a convergência mesmo. Não fala como obter a resposta. Mas, cara, que treta, hein? Não, então, é que esse está sendo meu problema também. Talvez não tanto voltado à parte de convergência, divergência, porque tem muitos testes para usar isso e tem muitas teorias, assim, digamos. Mas para estimar a soma de uma série, para mim é o capeta, assim, eu não consigo Pois mesmo. é, cara, meu. Não é uma coisa que o pessoal normalmente pede, né? Uhum. A gente basicamente integra e pronto, né? Mas ele tá querendo uma precisão meio alta, né? Sim. Vamos ver o que o Wolfram nos diz aqui. A série era infinito, n igual a 1. A série é infinito, n igual a 1, 1 Sim. sobre n à quinta. Meu, aqui ele tá dando gama 5, que é isso? Assim, o que eu pensei em fazer, mas eu não sei se está certo, é, por exemplo, já que ele está pedindo para estimar de 3 casas decimais, que no caso seria 10 a menos 3, para estimar melhor, eu comecei a calcular com 10 a menos 4. E aí eu só peguei o 1 sobre 4n à quarta e comecei a substituir valores. Na verdade, eu primeiro, assim, eu comecei a fazer, tipo, eu comecei a resolver a equação, né? 10 à quarta, menor igual a 4n à quarta, para achar o n. Tudo isso para achar o n. Achei o n, acho que o n deu 5. Achar E o aí, tipo, N. substituir os valores, mas eu não sei se é isso que é para fazer, entendeu? Não, mas o N a gente já tem meio qual é, ele vai até infinito, né? Então a questão Sim, não é essa. mas como tá pedindo, tipo,
de precisão de 3 casas decimais, assim, para você estimar a soma da série, seria um N aproximado de quantos você tem que somar para dar o valor, o melhor valor, assim, que não muda com 3 casas decimais, entendeu? Não sei. Caraca, pra falar a verdade, não. Nunca vi isso. Sinceramente. Bem, a gente chega numas respostas aqui, né? Tu não conseguiu concluir nenhuma resposta. Mas ele diz aqui que a resposta seria, para 3 casas decimais, 1,037, né? Que não é simplesmente resolver a integral. A integral deu 1/4. Tá bem longe até da resposta. Bem, vamos seguir de onde do que tu fez aqui, né? Tá. Cara, que bizarro. Isso não tem na apostila de cálculo 2 que eu uso. Tá. Beleza. A forma que tu escreveu aqui tá meio estranha, né? Mas aqui tu tá com essas duas respostas. A resposta estaria entre essas duas. E fica. Pô, sei lá, cara. Pra falar a verdade, nunca vi isso aí. Queria tentar tirar algo disso, mas. Tu tem algo parecido como exemplo no teu livro, algo do gênero aí, pra gente ver o que foi feito? Deixa eu ver. Pior que eu acho que esse foi o exemplo que ele usou. Isso foi em sala, né? Isso daí que eu te mandei foi em sala, não fui eu resolvendo sozinha. Ele resolveu, tipo, só até. Ele deu as integrais pra gente, mandou a gente resolver o resto. Aí eu cheguei até aí sozinha. E aí depois ele não falou mais nada também desse exercício. Mas deixa Então eu. ele não fez nenhuma conta parecida com essa, é isso? O quê? Não. Mas, assim, hoje eu conversei com ele, ele falou que era por esse caminho. Mas eu também não sei se tá certo. O caminho é bom, mas me parece fazer bastante sentido, mas, tipo, como concluir, né? Seria bom ver uma conta do começo ao fim. Ele fez, né? Já que ele quer fazer desse método. Calma, deixa eu só tô olhando aqui no livro para tentar achar a parte, porque tem isso no Stewart, eu acho, da parte de estimar a soma de uma série, sabe? Pô, tem uns caras que quando a gente vai procurar a resposta no YouTube e eles aparecem, a gente já sabe que tá com problema. São uns professores meio barra pesada, assim. Começa a aparecer uns peruanos, uns português, daí fica complicado. Não tem vídeo didático explicando isso, porque esse é um negócio diferentão, cara. Então, é que assim, o motivo de eu ter procurado e tudo mais, eu te achei pela plataforma, né? O motivo de eu ter procurado é que, assim, a partir de Transformada de Laplace, eu achava pouquíssima coisa online, pouquíssima coisa. Assim, era uma ou outra, sabe? E aí eu comecei a ficar preocupada, entendeu? Porque eu muitas vezes estudava online sozinha, me baseando em vídeo e tudo mais. Não dá pra simplesmente fazer desse jeito, assim, bem for dummies total. Porque depois de um determinado número aqui, fica muito pequeno, né? Vamos dizer assim. Uhum. Tipo, não dá? O professor não deixaria? Não, ele falou que pode também. Tipo assim, é que o meu problema também com essa matéria é que eu senti, pelo menos assim, na minha cabeça, que foi algo muito abstrato, sabe? É Ah, mas é diferente mesmo. de equações diferenciais ordinárias no começo que a gente estava vendo, eram métodos certos mesmo, assim, que você pegava para fazer e você tinha cada método bonitinho, meio que assim, regrado. Então, quando apareceu essa matéria, que é algo que é muito livre, você pode usar o teste que você quiser e ver qual se encaixa melhor, entendeu? Eu fiquei super confusa. É, porque aquele teu método ali, show, muito show. Mas assim, quando a gente tá falando de séries, não é pra isso que a gente usa séries, né? Quer Aham. dizer, a gente não tende a fazer uns negócios tão loucos assim. 16 vezes 16, a gente só some e pronto.
Tipo, vê o começo e pronto, assim. Sei. Sobre 24 aqui, 1 sobre 1024, já vai ficar 0,0009, ou seja, 0,001. Ó, achei aqui no caderno. No caderno não, no livro, perdão. Ah, é? Uhum. Não dá. Mas, ó, por que que a gente não deixa, talvez, esse exercício para a próxima aula, que aí também eu consigo tirar algumas outras dúvidas aqui com você. Pode ser, mas eu acho que eu já tô chegando em alguma coisa, tá? Já que é a terceira casa, Tá. tipo, sei lá, me parece que já tá indo aqui. Eu só preciso não errar a conta aqui, porque 5 elevado a 5 é 3.125, então é 0,0003. Ah, 0,00003. Ó, aqui já não mexe mais na terceira casa direito. Sim. Não, e é isso mesmo, né? É, tipo, Quando para de pronto. mexer na terceira casa e começa só a mexer nas outras, tipo, se o próximo resultado parar de mexer na terceira casa, então tá top. Pois é. E eu falei, Ah, porque assim, esses métodos estavam confundindo minha cabeça lindamente. Aí eu falei com ele e tudo mais, e aí ele falou que pode, sabe? Tipo, não é. Você pode fazer na mão. Mas como também tem muitas séries que, sei lá, começam a convergir depois da décima, do não é o décimo. caso aqui, né? Porque é uma série conhecida essa, né? Sim, não seria o caso aqui, mas enfim. É. Ó, ninguém vai ter força suficiente pra mexer no 3. O 3 continua 3. Agora aqui vai, né? Aqui tem 1, 4. Aqui já dá 5, né? Aqui já dá 6. Então, coloco 6? Não, né? Porque tem bastante cara que vem depois, né? O 2, o 1, o 3 aqui já tá somando pra dar quase 7. Uhum. Então, ah, aproximadamente 7, né? Porque o próximo número aqui, o próximo número depois do 5 já é uma coisa extremamente pequena, né? Sim. Muito Mas pequena aí, mesmo, assim, diga. a minha dúvida é, tipo, também não faria. Pera, você tá fazendo com 1 sobre n elevado à quinta? É isso, né? Isso, eu parei nele. Não faria mais sentido usar o 1 dividido por 4, 4 vezes n elevado à quarta? 4 vezes n elevado à quarta. Que Por foi o quê? resultado, o Rn, ele deu menor, igual, que 1 sobre 4 n elevado à quarta. Ah, sim, eu quero dizer, depois de toda essa coisa que você fez, é claro que você pode usar diretamente isso, né? Aham. Pra ver onde que tá a tua resposta. Mas, tipo, aqui eu já cheguei na resposta, entendeu? Uhum. Então, sei lá se valeu todo esse empenho. É isso que eu tô dizendo, entendeu? Agora, vai depender do que o teu professor quer como resposta, né? Tá. Aí sim, uma vez que tu tem esses bichos aqui, joga até um determinado valor, vê onde tá, né? A Uhum. diferença entre eles e pronto. Mas tu pode sempre usar a própria série como referência, né? Quero dizer, vê alguma coisa aqui, vê tipo que eu cheguei, vê Uhum. isso aparecendo de novo aqui e pronto. Tá. Simplesmente jogando até o mesmo valor, ou talvez um pouco menos, para ser mais rápido. Mas é Ok. só isso mesmo. Ah, de resto tá tudo certo. Não, beleza. Entendeu a lógica? Sim. Então tá bom. E aí, tem outra? Então, agora eu ia te pedir, não de cálculo 3, né? Seria mais de cálculo 1. Como que funciona o L'Hopital? Ah, L'Hopital. L'Hopital é bem legal. Deixa eu abrir minha apostila aqui, para a apostila de cálculo 1 dessa vez. L'Hopital é a coisa mais deliciosa que tem. Ixi, se você tá de saco cheio dessas coisas extremamente abstratas e não práticas, você vai adorar L'Hopital, porque é a forma de resolver limites do jeito melhor que tem. Tanto é que quando a pessoa reprova em cálculo 1, os professores sempre falam na primeira prova, ó, não pode resolver por L'Hopital esses limites. É muito poderoso, né? O L'Hopital tem todo o argumento para te dizer que se você quiser encontrar o limite, você pode derivar as funções em cima e embaixo, Uhum. e o limite aplicado nas derivadas vai ser a resposta. Tá. Então, claro, a tua indeterminação tem que ser de um tipo específico, né?
zero sobre zero, ou infinito por infinito. Então, se tu tiver indeterminação desse tipo, você pode identificar a sua função como uma razão, né? E derivar em cima e embaixo. Por exemplo, aqui. Uma conta dessa aqui seria infernalmente difícil de resolver lá no começo de cálculo 1, né? Porque, pô, LN, coisa dentro, uma desgraça. Não tem o que cortar, né? Não tem o que simplificar aí. Sim. Então, o que que rola aqui, minha amiga? Aqui a gente vai derivar, né? Porque derivada de LN é delicinha, derivada de x também. E a gente pode fazer isso, primeiro porque de fato é uma indeterminação, e a indeterminação zero sobre zero. Então, deriva em cima e embaixo. Tu deriva em cima e deriva embaixo. Não é regra do quociente. Tem muita gente que erra isso. Derivou em cima, deu isso, simplesmente pela regra de derivada. Para quem fez aquela conta tensa lá, acho que derivada tá de boa para ti, né? Tá. Ah, menos mal. Porque, pô, meu, fez aquela integral demoníaca lá e chega aqui não sabe fazer derivada de LN, mas você sabe. Então. Não, depois de penar bastante com cálculo 3, eu tô sabendo, graças a Deus. Acabou pegando, pode crer. Bem, anyway, de toda forma eu vou te mandar a apostila também. Tá. Daí o que acontece? Se você derivar em cima e embaixo, você vai ter isto, né? E agora, rearranjando os termos, você chega em algo que não é uma indeterminação. Aqui não tem problema nenhum quando o x tende a zero, não é? Sim. Então saiu da indeterminação, pronto, uma derivada foi suficiente. Às vezes tem que derivar mais de uma vez, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, indeterminação. Indeterminação zero sobre zero, então podemos derivar em cima e embaixo. Só que se deriva, continua em determinação. E vai continuar por algum tempo. Até quando aparece só o cosseno embaixo. Normalmente é assim, quando tem trigonometria no problema, tá? Porque seno de zero é zero, né? Enquanto o cosseno de zero é 1. Então, se a gente não quer que apareça zero sobre zero, né, a gente vai derivar até aparecer o cosseno. Uhum. Essa é uma dica, assim, para fazer as derivadas rapidinho. Tem algum problema de L'Hopital que tu viu e queria aprender? Então, não, é realmente assim, porque nessa parte, assim, de séries e tudo mais, tá usando bastante L'Hopital. Para quando tem algum tipo de indeterminação e tudo mais, zero sobre zero, infinito sobre infinito. Aí, realmente, assim, minha dúvida foi mais em relação a como resolver, porque eu não sabia muito bem, eu não lembrava muito bem de L'Hopital. Mas se eu tiver talvez algum exemplo aí, a gente pode fazer. Que mais? Tem exemplo e lista de exercícios aqui no fim, mas uns exercícios gostosinhos, assim, porque tem bastante a ver com o que tem lá no livro, né? Então, por exemplo, um bicho que pode aparecer nos teus casos, esse segundo aqui, né? Deixa eu ver. Ah, sim. O 3, na verdade. Falei segundo, mas tava pensando no 3. Então deixa eu colocar aqui na minha tela. Eu vou fazer um, tu faz outro, tá? Aqui eu vejo se tu pegou a ideia. Então eu vou fazer esse. Ó. Primeira coisa que a gente tem que verificar é se tem indeterminação. Se eu jogar zero, o que, que vai acontecer? Vai ficar 1, menos 1, 0, sendo de 0 é 0. E aqui vai ficar ln de 0. Desculpa, ln de 1, que é 0 também. Então vai ficar 0 sobre 0. Nada demais, né? Só joguei o 0. Então, se tem 0 sobre 0, posso fazer L'Hopital. Agora, quem quer a derivada da parte de cima? A derivada de na x é o próprio. A derivada do seno é o cosseno. A derivada do menos 1 é 0, então. Deixa pra lá. A derivada do ln é sempre u' sobre u. Sim. U' é o cara de dentro, então o u' é 1 mesmo. E o u é esse cara mesmo. Se eu jogar agora o x tendendo a 0, não tem mais indeterminação, né? Vai ficar 1 menos 0, não, 1 menos 1, dividido por 1 sobre mais 1. Então ficou 0 sobre 1, que não é uma indeterminação. A resposta é 0. Uhum. Beleza? Beleza. Tranquilox, né? Só derivar em cima e embaixo. Sim. Deixa eu pegar uma a little bit harder, que parece esses senos aí, maravilhosos aí que você tá vendo. Incrível, essa matéria é linda. Sim, ajuda tanto a vida acadêmica que, meu Deus. E aí, será que você consegue derivar em cima e embaixo esse monstrinho? Consigo. X elevado a n é aquele padrãozinho, né? Pô, mas x elevado a n ficou meio genérico, mas já que é pra parecer com série, né? Beleza. Chegares na resposta, me fala. Então, só tomba, né?
É, parte de cima, sim. Esse é o problema 4, né? 6, então não é para ser treta. Sim. E note que a tua indeterminação deu infinito sobre infinito, né? E tudo bem, né? Se é infinito sobre infinito, também pode usar a técnica. Sim. Só calma aí que eu tô. Uhum. Nos outros casos, né? Infinito vezes zero, infinito menos infinito. Tu também pode usar a técnica, só que tu vai ter que adaptar a função, né? Para que ela vire algo do gênero zero sobre zero, infinito por infinito. Esses Zs me quebram, cara, que ódio. Qual o problema deles, tadinhos? Nossa, sim, eles me traumatizaram em cálculo 3 absurdamente. Eu sempre travo quando tem exponencial. Exponencial não, né? Euler, no caso. Sim. Porque assim, esse 2 cairia? Sim, cai, porque a derivada do E na, x, do E na U, né? Sendo uma função de x, é U' vezes E na U. Tá. Mas então só ficaria, tipo, E, 2E no caso, 2x, tipo, E elevado a 2x? 2 elevado a 2x, isso mesmo. Tá. E em cima vai ficar nx na n menos 1, né? Tem. N menos 1? Em cima Ah, fica n sim. menos 1, né? Subtrai, né? Subtrai. É E verdade. isso não resolve ainda o problema, vamos dizer assim, né? Claro que é uma questão de análise de cálculo diferencial, né? Se tu tá derivando a parte de cima e ela tá diminuindo o grau, eventualmente vai ter um momento que, né, tu vai ter uma constante ali em cima, certo? Certo. Se for um número natural específico, né? Pode ser o número que for, pode ser 1 trilhão. Tu vai derivar 1 trilhão de vezes e vai aparecer uma constante. Uhum. Enquanto na parte de baixo, você vai derivar 1 trilhão de vezes o e na x, ele vai continuar e na x, né? Uhum. Então o que eu quero dizer é o seguinte: aqui tu tem que usar a lógica do cálculo. Em cima vai virar uma constante e embaixo vai continuar na x. Vai Uhum. deixar de ser uma determinação, porque tu vai ter um número dividido por infinito, que é zero. Sim. Então é isso, tá? É assim que resolve essa, beleza? Tá, beleza. Então tá bom. Nossa, o cálculo Uh, online me atormenta todos os dias da minha vida. pois é, algumas coisas são meio lógicas, daí a gente acha que é tudo continha, né? Bem, eu quero passar os outros dois casos que aparecem bastante aqui. Ó, quando tu tem a forma indeterminada zero vezes infinito, né? Não é zero sobre zero nem infinito por infinito, mas se tu observa a tua função como uma coisa que vai para zero e outra vai para infinito, tu pode inverter uma delas, não importa qual. Uhum. Claro que tu vai inverter aqui, for mais apropriado na hora de derivar, né? Para que ao inverter, né? Inverter como assim, professor? Vai mudar a função? Não. Uma coisa que multiplica é a mesma coisa que dividir pelo inverso, certo? Sim. Por regrinha de fração lá que inverte e tal, multiplica. Beleza, então isso aqui agora, né? O que que acontece? Sei lá, se esse cara tava indo para zero e o h de x estava indo para infinito, né? Por isso que era zero vezes infinito. Uhum. Agora com infinito embaixo vai ficar 1 dividido por infinito zero, né? Então vai ficar zero sobre zero. Sim. Beleza? Mas em que caso, tipo, ficaria zero vezes infinito? Acho que isso eu Aqui tem nunca alguns, ó. cheguei a pegar. Secante vezes cosseno, por exemplo. Ah, sim. De π sobre 2, né? Porque o cosseno de π sobre 2 é zero. E a secante é 1 sobre cosseno, né? Alguma coisa assim. Daí você inverte, deriva. E beleza. Saiu da determinação. Sim. Um bicho como esse parece bastante em série, ó. Mais ou menos, né? Vai aparecer, né, quando te perguntarem sobre raio de convergência. Não chegou nessa parte ainda? Pera, deixa eu ver.
Tem séries que eles pedem qual é o raio de convergência, porque às vezes tem um X no meio da série, né? A série normalmente é em N. Daí tem um X no meio da série. Para determinados valores de X, a série vai convergir, outros não. Uhum. Ah, não, mas pior que ele ainda não chegou nisso. Ele me mostrou hoje, porque assim, eu fui no atendimento, né? E aí lá ele me mostrou que vai ter, tipo, raio de convergência. Ele também me mostrou, acho que, não sei, séries de Taylor, um negócio assim. Coisas que a gente vai ver, no caso, né? Que a gente ainda não viu. Sim, série de Taylor é bem útil. E envolve um pouquinho de derivada, mas, né, se tu não viu ainda, beleza, né? Vai chegar a hora que você vai sofrer. Uhum. Agora, bem, qual que é o esquema aqui, né? Tu tá vendo o que eu tô vendo? Sim, tá. Daí vai ter uma coisa dessa, já te avisando. Agora o negócio é o seguinte, novamente infinitos vezes zero, né? Daí você calcula assim, às vezes você já vai direto pra fórmula, ou às vezes você vai ter que fazer uma álgebra. De toda forma, aqui o que ele fez? Inverteu, né? Jogou esse cara pra baixo. Uhum. Daí ficou um sobre esse cara mesmo, e elevado a menos x quadrado. E daí o que que a gente fez? Inverteu pela questão do sinal, né? Jogou pra cima Uhum. com isso aí, derivou, pronto, saiu na determinação. Não é uma coisa que tu vai saber de primeira já. Às vezes tu vai ter que tentar um ou outro caso, né? Com Uhum. funções diferentes invertidas. Então, não se sinta mal de tu não conseguir enxergar de cara qual que é, Sim. tá bom? E daí tem a forma indeterminada infinito menos infinito, que basicamente vai aparecer em trigonométricas, né? Uhum. Tu deixa eles no mesmo denominador e pronto, virou zero sobre zero. E deriva. E assim vai, né? Daí tem esses outros casos aqui que, meu, aqui é legal, porque tu tem que supor uma resposta. Veja que o problema está sempre no expoente aqui, né? Sim. Tu tem que supor uma resposta, aplicar a LN dos dois lados para que esse cara problemático que está no expoente caia, né? Por propriedade de logaritmo. Sacou? Tipo, o que que é esse L aqui? É a resposta, é a resposta que tu está procurando. Uhum. Então eu aplico a LN numa resposta que eu nem sei ainda, que é um número, né? Então eu posso fazer. E é isso. Daí cai o H de X, tu consegue trabalhar melhor, né? Às vezes só de ter o H de X aqui na frente já as indeterminações desaparecem, né? Sim. O problema às vezes é ali na parte de cima. Então é isso, beleza? Eu acho que é isso de L'Hopital que eu tinha pra te falar é isso. E aí, que mais Você nós temos? mandou a apostila, né? Mandei a apostila tanto de cálculo um quanto de cálculo 2. Elas são bem boas, né? Quando tu percebeu que tem bastante exemplos e vai direto ao ponto, né? Não, e tá tudo resolvido, sabe? Aham. Isso é algo que eu sinto falta, porque eu nunca acho, é muito difícil achar livro resolvido, só tem as respostas atrás do livro, então é Ah, complicado. não, aqui tem bastante exemplo bem feito. Tá. Aí, assim, a minha dúvida, agora voltando um pouco para as séries, é em questão de. Eu sei que é algo que é um pouco livre, mas não teria nenhuma, assim, regra, talvez, para, ó, se você enxergou a série desse jeito, é melhor usar tal teste, sei lá, de comparação, ou do limite não, perdão, da integral, ou se não, os que eu aprendi hoje, né, teste da razão, e teste da raiz. Isso é o que eu tenho um pouco de dificuldade na hora de enxergar, assim, são muitas opções, e eu sei que você poderia usar qualquer uma, talvez, algumas que complicariam sua vida, mas enfim. Tem algum exemplo? Deixa eu pegar. Ah, pera, também tinha um exemplo que eu queria te perguntar. Calma, então deixa eu te mandar um exemplo primeiro. Vamos só escrever aqui para te mandar. Só ignora que meu olho tá todo zoado.
bonitinha a letra na outra. É muito pequena, todo mundo reclama. Isso sim. Tá. Converge ou diverge? Pô, esse aí é um problema clássico. Tem até isso feito lá na minha apostila. Vamos dar uma olhada lá. N fatorial sobre N elevado a N. Bem, primeiro vamos pôr no Wolfram, né? Sou viciado em pôr as coisas no Wolfram. Tá. Série. Infinite. N. Começa em zero? Não, começa em 1. E quem cara em cima ali mesmo? É um N fatorial Nossa. dividido por N elevado a N. Tem uma resposta. E diz que converge. E você converge pelo teste da razão. Não Tá. conseguiste fazer pelo teste da razão? Então, eu acho. Ele Teste da passou raiz. só uma. Ele falou, tipo, para fazer esse exercício. E ele usou o teste da Aqui ele faz pelo teste da comparação do raiz, limite. né? Sabe o teste da raiz? Sim. Parece que sai fácil pelo teste da raiz. De fato, é aquele problema que tu falou, né? São poucas as coisas no Wolfram que ele faz de tantas formas diferentes assim. E algumas são inúteis. Né? Mas aqui ele, por um dos testes, sai bonitinho, que é o teste da raiz. Mas ele faz pelo teste da razão também, se tu quiser. Então, tanto pelo teste da razão quanto pelo teste da raiz sai, tá? Tá. Se tu quiser, a gente faz aí. Se der tempo, a gente faz. Acho que dá, né? Prefere fazer por qual? Pelo teste da raiz ou pelo teste da razão? Qual que você falou que saiu um pouco mais fácil? Eu acho que o teste da raiz sai mais fácil, né? Porque não precisa ficar invertendo as coisas e tal. Tá, então bora. Então tá bom. Para fazer o teste da razão é simplesmente esse cara aqui, né? Raiz de N, churusbango, churusbago aqui, daí é só fazer. Pô, falando nisso, o zóio aí da tua região. Cara, Nosso zóio. Jesus. eu queria bastante lá em São José quando eu tava por lá, né? Nossa, o dia que eu descobri que o olho dele é falso, pra mim, assim, a minha vida Fala acabou. sério, meu. Claro que era falso o olho dele. Mano, é que assim, eu era muito mais nova até. Na época que eu assistia. Pô, eu tenho 19 anos, entendeu? Então, na época que o zóio era muito conhecido, assim, Muito hype, aham. nossa, eu era pitica até, tinha, sei lá, 14 anos, nem sei. Aí eu nem reparava, você acha, bicho? Viagem. É que você é bem mais nova que eu, né? Tem isso também. Oi? Agora é eu que tenho 30 anos na cara, ver os olhos. Isso aí é pra Tem acabar, né? 30 anos. Daí, pô, 1 sobre N, aqui 1 sobre N. Bem, será que vai sair fácil aqui? Bem, a parte de baixo já tá Nizada já, né? E aqui, N fatorial na raiz de 1 sobre N ainda. Agora, se de alguma forma a gente fazer esse fatorial abrir um pouco, né? Talvez já resolva a nossa vida. Do tipo N vezes N menos 1 fatorial, né? Talvez, não sei. Caraca, como é que vai resolver isso aqui, meu? Pô, cada uma que me aparece, hein? Isso aqui sobre 1 na N, aqui N também. Talvez a gente tenha que supor uma resposta, que nem a gente estava vendo lá, e agora aplicar o LN aplicar o LN dos dois lados para cair o N para baixo. Isso vai tirar aquele N ali da parte de cima, mas vai manter esse fatorial chato ali ainda. Daí vai ficar 1 sobre N. LN. Esse cara todo aqui. Isso tá me lembrando uma coisa. A propriedade de Stirling.
sei se pode usar aproximação aqui, mas eu acho que é Stirling isso. Stirling, se procurar no Google, a aproximação de Stirling é uma aproximação que envolve exponenciais e LNs. Vou pegar aqui para você. Fórmula de Stirling, aproximação de Stirling. Cadê? Aqui, ó. Essa aqui. Ela antes. Isso aqui é uma fórmula bem famosa, aí, principalmente na mecânica estatística. O ln de n fatorial, essa parada aí. Então, talvez eu fiz um monte de coisa que não precisava aqui. Já dava para ter feito antes, talvez. Né? Tipo, pegar daqui direto. Sim. Talvez, né? Acho que sim. Aí vai ficar, vamos supor, uma resposta, né? Sim. L. Agora aplica ln dos dois lados. Até aqui tudo certo, né? Só tô aplicando a regra da raiz lá. Sim. Daí, beleza. Vai ficar esse 1 sobre n, ln de n fatorial. O problema é que o ln de n fatorial sobre n é uma divisão dentro, né? A gente pode usar aquela propriedade lá, que diz que quando tem divisão dentro, a gente pode quebrar em duas, lembra? Sim. Então, ln de n fatorial menos ln de n igual a ln de l. O ln de n fatorial é a regra de Stirling, n ln de n menos n. Fazia tempo que eu não usava, hein? Mecânica estatística aparece bastante lá. Acho que você não vai chegar a ver isso na faculdade. Graças a Deus. Pois é. Menos ln de n igual a ln de l, que é o que a gente está buscando, o l. Tá até para passar esse n para outro lado já. Ou não, sei lá, vai que dá BO, vai que dá BO. Dá para cortar algumas coisas aí, né? Ou não. Bem, dá para dar uma simplificada aqui. Dá para deixar n. Não. Dá para deixar... Vamos escrever aqui, né? ln de n menos n menos ln de n. Ó, ln de l. Tá bem perto aqui de um e, né? Porque só tem n nessa desgraça. Vai ficar ln de n menos 1 menos ln de n sobre n igual a ln de l. Daí, como tem esse monte de menos aí, o problema é... Daria para deixar todo mundo num ln só, né? E daí comparar os dois lados, tipo algo assim, né? Tipo, sei lá, não sei. Tanta coisa que dá para fazer aqui, né? Tanta coisa. Mas eu acho que a ideia aqui é que não vai dar tempo, tem outro aluno, né? Mas eu acho que a ideia aqui é fazer o quê, né? Tu vai conseguir juntar todos esses LNs aqui, ó, numa coisa só. E depois você vai ter só LN de alguma coisa aqui, tipo, sei lá, LN de alguma coisa, igual a LN de L. Daí o que que você faz? Você leva... Nossa, falei LN de L. LN de L, daí o que que você faz? Você eleva E dos dois lados, para sobrar justamente a resposta, que é o que tu quer. Ok? O E vai ser igual o X na prática, que é o que a gente está buscando aqui, tá bom? Tá. Vai ser 1 sobre E. O caminho é por aí. É que, não sei, talvez tenha que fazer alguma coisa que eu não tô vendo aqui ainda. É porque a minha dúvida é com 1. Mas é que o 1 tu pode transformar em LN também, né? Tu pode dizer que é LN de E. Verdade. Né? Então é daí que vai aparecer o E, entendeu? Tá. Beleza. Não, tá bom. Então é isso. Bem, pô, espero ter ajudado. Tinha uns negócios meio tensos aí, mas acho que te passei bastante fonte de informação e outras paradas aí. Pô, que bom. Boa sorte. Quando vai ser tua prova mesmo? É quinta que vem. Não depois de amanhã, na outra, né? É, na outra. Não, mas você tá bem na matéria. Com certeza vai dar tudo certo. Só tenta ser mais prática, né? Aquele problema lá da integral, dava pra ter feito a sominha antes, né? Pra ver mais ou menos onde tu ia chegar, né? Beleza? Tá. Beleza, então tá bom. Valeu! Obrigada. Tchau. Tchau.